Thiago, ele possui a graduação em História, o mestrado em Ciências Sociais e faz o doutorado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atuou como professor das redes privadas, municipal, estadual e federal em Minas Gerais, e ao longo dos últimos anos tem a oportunidade de trabalhar também na área de educação online, tanto na graduação quanto na pós-graduação, desenvolvendo interesse pelo EAD, com experiência no Moodle, Blackboard. Enfim, sem mais delongas, eu vou passar a palavra aqui ao professor Thiago, que acho que é o principal, é ouvi-lo em vez de apresentá-lo. Enfim, Thiago, fica à vontade aí, qualquer coisa, estou aqui à disposição. Obrigado, Eric, obrigado pelo convite, o pessoal aí da ESA, OAB São Paulo, grande prazer estar aqui, né? Fiquei muito feliz, não só com o convite, mas também em saber que é interesse do público de vocês, que é interesse da instituição, trazer isso, fazer essa reflexão com a educação, o ensino do direito, né, a educação jurídica, então fiquei assim, muito lisonjeado pelo convite, né? Então, obrigado e espero que a gente tenha alguns minutos de prosa aí bem bacana, tá? Então, para quem eu não tive a oportunidade de conhecer, né, eu sou o Thiago, como o Eric começou a falar aí, sou historiador, sou cientista social e venho de uma experiência múltipla na educação. Comecei na sala de aula da educação básica, depois passei uma longa temporada no ensino superior, tive a oportunidade de atuar no EAD, já atuo diretamente no EAD, na educação online, né? Eu gosto mais de chamar de educação online do que ensino à distância, né? Porque a ideia de ensino à distância me dá uma sensação um pouco pejorativa, né? Mas, enfim, já há 11 anos, né? Estou há 16 anos na docência. Enfim, grande alegria estar aqui e essa minha trajetória toda na educação me trouxe essa paixão pelas tecnologias e pelo que nos últimos anos nós temos chamado aí de metodologias ativas, né? A gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Outra frente que eu venho atuando aí há alguns anos é a frente das estratégias de gamificação na educação. Então, a temática da gamificação, de construção de atividades gamificadas, é algo que muito me agrada também, é uma estratégia que eu vim buscando. A gamificação ela é algo muito forte hoje, tanto no universo educacional, até mesmo no universo corporativo, né? Então, eu acredito que a gente vai ter uma prosa boa aqui. Eu, particularmente, sempre tive muito interesse, até como historiador, pela área do direito, inevitavelmente, né? Porque são áreas muito correlatas, né? Muito bem relacionadas, enfim. Então, como é que eu vou fazer aqui, né? Eu vou trabalhar com vocês em duas frentes. Como a gente vai falar de metodologias ativas, o que é fundamental aqui é eu romper com algumas práticas tradicionais, né? A primeira prática tradicional seria de eu trazer aqui para vocês um PowerPoint, um slide pronto, né? E eu não vou fazer isso, até porque eu acredito que essa seja uma das primeiras coisas que a gente precisa rever a nossa dimensão de trabalho quando a gente está falando de metodologias ativas. A gente precisa cada vez mais considerar a substituição dos materiais prontos pelos materiais interativos e colaborativos em sala de aula. Isso é muito importante. Então, eu não trouxe um PowerPoint, mas eu trouxe um Padlet que a gente vai construir juntos aqui, a gente vai construir essas informações e vamos poder aí trocar algumas ideias, tá bom? E também vou trazer para vocês um Mentimeter, porque eu quero que a gente faça aqui juntos, nesse próximo período aqui, uma pequena e breve atividade para a gente ter um termômetro da forma como vocês enfrentam alguns desafios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar compartilhando com vocês justamente o Mentimeter, tá? Então, eu vou compartilhar aqui na minha tela um endereço e um código. Então, para quem está nos assistindo nesse momento, pode entrar nesse link
e acessar com esse código. E eu vou explicar aqui que vai acontecer. Só um segundo que eu vou compartilhar então rapidinho com vocês, tá? Basicamente, o que eu coloquei aqui para vocês, ó, está aparecendo aí na tela, vai começar a aparecer neste minuto, vocês vão acessar o endereço menti.com, vai aparecer uma tela em que vai ter um espaço para inserir um código. Esse código é o 7732635, tá? Então, com esse código, você que está nos assistindo aqui agora, vai acessar. E aí, quando você acessar o código, ele vai te dar 4 dilemas educacionais que eu considero fundamental no nosso período histórico. Incentivar que estudantes se engajem em aulas, desenvolver autonomia de estudos, repetir nas avaliações o mesmo desempenho das aulas e agregar sentido aos conhecimentos que são construídos nas aulas, certo? Então, são 4 dilemas educacionais. Quando você acessar o menti.com e digitar esse código, o 7732635, você vai ter a oportunidade, então, de colocar em ordem por aquilo que você considera mais ou menos, digamos assim, desafiador, certo? Então, eu vou dar alguns minutinhos para vocês acessarem, tá? Vai aparecer os quadros para vocês e vocês vão selecionando as opções. Vou colocar os resultados aqui escondidos por enquanto, para evitar como fala, evitar que influencie a resposta um dos outros, tá? Legal, já temos algumas pessoas participando. E aí a gente já começa, aqui na prática, na nossa conversa sobre metodologias ativas, uma reflexão prática sobre ferramentas que podem ser utilizadas em sala de aula. Quantas vezes nós pensamos em começar as nossas aulas não por aquilo que nós consideramos fundamental dentro de um planejamento, mas por aquilo que nós consideramos que os nossos estudantes estão procurando dentro daquela temática, tá? Mais alguns segundos e daqui a pouco a gente volta lá, tá? Enquanto algumas pessoas vão colocando aí, né, as suas opiniões aí no nosso Mentimeter, deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. E... bacana. Bem bacana. Isso aí, menti.com. Bom, vamos conversar um pouquinho então sobre esses resultados, né? Sei que algumas pessoas podem ainda estar acessando, mas vamos pensar então. E achei muito interessante porque desenvolver a autonomia de estudos talvez esteja indiscutivelmente entre os maiores dilemas daquilo que nós consideramos importante hoje para a educação, principalmente pela mudança do perfil dos nossos estudantes, né? Então, a gente que trabalha, seja com ensino superior ou com educação básica, nós temos uma grande mudança substancial sobre o perfil do estudante que chega hoje nas salas de aula, né? Então, a gente tem uma mudança geracional. Quem está chegando hoje na universidade são os chamados nativos digitais. São estudantes que já nasceram na era de uma internet, já tiveram a sua infância e adolescência na era da internet banda larga, já tiveram acesso a gadgets mais velozes. Obviamente que eu estou falando de uma realidade muito recortada, né? Eu estou fazendo uma generalização proposital para pensar um dos dilemas que nós temos aqui. Mas a gente sabe que ainda há no nosso país, obviamente, um grande gap de acesso à tecnologia. A tecnologia educacional, a tecnologia a serviço da educação, ainda não é vista como um direito essencial, um direito humano, né? Eu costumo sempre dizer que essa pandemia que a gente viveu no ano de 2020, ela nos revelou um aspecto muito fundamental, que é de refletir a tecnologia como
um direito humano, um direito fundamental. Ter acesso à internet de qualidade, ter acesso a equipamentos que garantem a navegação e etc., precisa ser considerado para além de um benefício, vai ser considerado como um direito fundamental, porque é o direito de aprendizagem, é o direito de acesso à informação de qualidade, é o direito de acesso a ferramentas para pensamento crítico. Então, já há um movimento muito forte no mundo, que é um movimento para pensar o direito do acesso à tecnologia como um direito humano, um direito essencial, assim como é o direito à liberdade, o direito ao exercício democrático. Então, para esse estudante nativo digital, nós temos um desafio muito significativo, que é os estímulos que esse estudante recebeu na infância e na adolescência. Então, são um perfil de estímulo diferente que o faz lidar de forma muito diferente com o conteúdo, os componentes curriculares e a aprendizagem, né? Ou seja, eu sou de uma geração, por exemplo, que o trabalho de pesquisa era feito em bibliotecas físicas. E muitas vezes essas bibliotecas longe de casa, em que nem mesmo acesso aos livros nós tínhamos. Tínhamos acesso a índices de assuntos, índices onomásticos, e os livros ficavam atrás de um balcão que eram acessados apenas pelos bibliotecários. E isso, num período histórico, né, em que basicamente o que a gente tinha de grande circulação educacional eram as famosas enciclopédias. Então, eram tempos de trabalho, de pesquisa muito diferentes, tempos de aquisição de conhecimento, fontes de conhecimento muito diferentes. Então, a geração atual, a geração dos nativos digitais, né, nós somos os migrantes digitais. Quando eu falo nós, eu estou falando de pessoas aí acima dos 32, 33, 34 anos para cima, né? A gente que ainda nasceu numa era que não tinha a internet nenhuma e que pegamos o início da internet de escada, os computadores mais simples, né? Nós somos os migrantes digitais e estamos aí, então, como professores, professoras, encontrando nas nossas salas de aula os chamados nativos digitais. Esses nativos digitais, um dos grandes desafios, como está colocado aí, é o desenvolvimento da autonomia de estudos. Por quê? Hoje eles têm uma grande quantidade de materiais e uma baixíssima capacidade de seleção, de percepção crítica dos materiais que existem, né? A gente, às vezes, a gente que é mais velho, às vezes olha e fala assim, poxa, aqui no YouTube tem tudo que eu preciso, ou então aqui nessa revista digital tem tudo que eu preciso. Mas o que está em jogo nesse momento é a capacidade de selecionar. E aí, eu vou trazer aqui para o nosso Padlet, aqui, ó, que eu estou construindo, né? Eu trouxe um Padlet ao invés de trazer slides de aula para a gente. Quando eu digo que eu tenho esse estudante que tem muito estímulo, muito material, mas não consegue escolher, eu diria que aqui entra o nosso primeiro objetivo de tratar das metodologias ativas, que é formar estudantes. Isso parece uma coisa meio óbvia, mas isso não é tão óbvio assim. Há uma grande diferença, há uma enorme diferença entre formar alunos, ter alunos e termos estudantes. O que é um estudante? Um estudante, pessoal, quando eu falo em estudante, eu espero uma capacidade crítica, um grau de autonomia, certo? Então, isso é o estudante. Por isso que eu chamo de estudante. Deixa eu só mudar aqui, porque eu desconectei de um lado para o outro. Eu queria conectar para esse lado. Agora vai ficar certo. Então, formar um estudante significa agregar a este indivíduo capacidade crítica e um grau de autonomia, certo? Quando eu digo capacidade crítica e um grau de autonomia, é porque certas habilidades, elas só se constroem na escola. Fazer anotações, identificações, comparações, sistematizações,
produzir registros, certo? Tomar à frente a atitude de autonomia no sentido de procurar por conta própria determinados conhecimentos, produzir determinados registros por conta própria. Todo esse processo, este é o processo do estudante. Eu estou diferenciando estudante de aluno. Pela própria origem, né? Há uma polêmica em torno da origem da palavra aluno, mas eu penso que a própria palavra estudante nos dá uma dimensão de ação, de polo ativo numa relação. Então, o que eu quero com as metodologias ativas não é simplesmente que o meu estudante seja fera no Código Penal, certo? Eu quero que ele seja capaz de assimilar constantemente diferentes informações e transformá-las em conhecimento. Para isso, então, eu preciso compreender a necessidade de que, desde a educação básica até o ensino superior, eu preciso formar estudantes. O que significa isso na prática? Tem que fazer parte do cotidiano da sua aula, que o seu conteúdo, da sua disciplina, do seu componente curricular, favoreça a construção de determinadas habilidades. Se você é um professor ou professora que vai lá e trabalha uma aula inteiramente expositiva sobre determinado assunto, em que o aluno é simplesmente um ouvinte e a única participação dele nesta aula é ouvir e depois fazer uma avaliação, pode ser que você obtenha sucesso, porque você pode fazer uma exposição atraente que deixe os seus alunos encantados. Eu tive professores assim, professores que eram encantadores, porque eram muito bons nas suas falas, eram muito magnéticos e agradáveis. Você ficava 1 hora ouvindo aquele camarada ali, né? Depois pegava um esquema, fazia uma anotação. Mas em que aquele conteúdo e as atividades propostas durante um determinado curso, em que este conteúdo favoreceu a produção desse sentido de estudante, certo? Então, quando eu falo em capacidade de autonomia, tudo isso, eu posso exemplificar aqui como fazer anotações e registros. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas o professor Tiago está falando uma coisa tão óbvia, tão básica, mas eu não sei qual o percentual dos que me assistem aqui são docentes, né? É tão básico fazer anotações e registros, mas eu tenho certeza que se temos professores aqui me assistindo, todos eles concordam comigo que nós temos uma grave incidência de estudantes que não sabem fazer anotações e registros em geral. E aí, quando eu falo em registros, eu não estou falando só da anotação pura e simples, mas eu estou falando de mapas mentais e conceituais, certo? Como nós estamos construindo aqui, certo? Esquemas, resumos, entre outras capacidades. Mas no meu curso que eu atuo como docente, nós temos uma disciplina de metodologia da pesquisa em que o aluno aprende a fazer. Esta é uma visão que precisa ser revista. A visão de que é possível pegar um semestre e ensinar o aluno a ser estudante em uma disciplina. O aluno ele precisa aprender a ser estudante em todas as disciplinas de um curso superior ou todas as disciplinas, componentes curriculares da educação básica. Isso significa que em todo o planejamento, e se aí tem um coordenador de curso me assistindo, eu sou coordenador de um curso de ensino superior, é uma coisa que eu sempre converso com os meus professores, o quanto do meu planejamento, do plano de ensino da minha disciplina, possibilita a formação de estudantes. A minha atividade avaliativa, 1, 2 ou 3, o exercício que eu ofereço para o meu estudante, é um exercício que meramente o faz reproduzir os conhecimentos de conteúdo, né? Ou eu consigo promover nele essa capacidade. E aí isso tudo vai permitir justamente a gente favorecer o desenvolvimento da autonomia de estudos dos nossos estudantes, que é uma coisa que apareceu aqui como uma das coisas mais difíceis, e eu concordo plenamente, porque é muito difícil desenvolver essa autonomia dos estudantes. A gente pode também ter como desafio aqui agregar sentido aos conhecimentos que são construídos nas aulas.
É obviamente que, para quem trabalha, por exemplo, com o direito, isso talvez seja uma coisa até bem tranquila, né? Depois vocês podem mandar comentários se concordam ou não com o que eu estou falando. Porque no direito, em tese, praticamente todas as disciplinas de um curso, elas terão aplicações práticas no cotidiano de um profissional do direito, né? Mas quando a gente está trabalhando outros cursos, ou mesmo na educação básica, é recorrente que o estudante considere que determinada parte do conteúdo não vai constituir sentido para ele, ou seja, ele não vai entender o que fazer com aquele conhecimento que é construído nas aulas. E aí, esse é um desafio que nós precisamos aceitar. E aí, esse desafio está diretamente relacionado com a lógica das metodologias ativas. E aí, como que as metodologias ativas podem contribuir para que o estudante ele perceba sentido naquilo que ele aprende? A ideia da metodologia ativa, ela tem como foco o protagonismo do estudante. Então, a ideia de protagonismo do estudante está desde a possibilidade de adaptação de conteúdos, certo? E atividades, é isso? Na promoção de atividades que tenham a autonomia do estudante como eixo central. E o trabalho com, eu vou colocar em caixa alta aqui, trabalho com situações, eu vou colocar até separado aqui. Isso aqui é base central, tá? Então, mais um elemento dentro das conexões que nós fizemos com o nosso Mentimeter, tá? E aí, dentro dessa lógica do protagonismo do estudante, há algo que é fundamental, que é o trabalho com situações problema. E no direito é algo bem possível, né? Porque como a gente tem muita aplicação, certo? Vou colocar aqui o trabalho com situações problema, ele se conecta a tudo que a gente está trabalhando aqui, certo? Vamos colocar aqui bonitinho, tá? Então, o trabalho com situações problema é um trabalho que vai favorecer o protagonismo do estudante também, tá? E quando o estudante é convocado a trabalhar com situações problema, ele também está ganhando autonomia, capacidade de fazer registros, está vendo sentido, certo? Na aprendizagem, tá? O protagonismo do estudante gera sentido de aprendizagem, tá? Então, basicamente a pergunta que você deve se fazer qual é a aula em que você viu mais sentido a aprendizagem? A aula que você recebeu uma exposição teórica ou uma aula em que houve algum grau de exposição teórica, mas que teve também um convite, um desafio à aplicação prática e reflexão prática. Obviamente que existem conteúdos que são mais adaptáveis e conteúdos que são menos adaptáveis, tá? Então não se preocupem com essa questão, né, de que às vezes a gente fica parecendo que a gente está querendo dizer que todos os conteúdos serão adaptados e as metodologias ativas elas vão chegar com o mesmo peso. Não. Por isso é fundamental a formação do estudante, para que o estudante seja capaz de lidar com a diversidade. Então tem uma disciplina, por exemplo, em que a abstração vai ser muito maior. Então se eu estou dando uma disciplina de história contemporânea para o meu estudante, né, se eu estou dando uma história de Brasil República 3, estou falando de Revolução de 1930 aos dias atuais. Eu tenho uma série de elementos contemporâneos que facilitam a criação de situações de problema.
Agora, se eu estou trabalhando com uma história antiga, eu tenho que lidar com a menor possibilidade de criação de situações de problema e de reduzida capacidade de abstração do estudante em relação àquilo. Então, eu imagino que em todas as áreas a gente tem esse problema. E aí não é vergonha que a gente tenha avanços a mais em uma área, avanços a menos em outra, tá? Então, essa é uma reflexão que se dá no planejamento. Ou seja, o meu planejamento, estou planejando o trabalho da disciplina A, B ou C. Ou seja, qual é o meu ponto de partida? Quais são as minhas possibilidades, tá? Então, isso é algo muito importante ser pensado. O terceiro ponto que apareceu aqui é incentivar que estudantes se engajem nas aulas, né? Aqui não apareceu como uma principal preocupação, mas é uma preocupação fundamental. Por quê? Temos hoje uma geração, seja na educação básica, seja no ensino superior, uma geração que, por ter um alto índice de estímulos, uma geração que cresceu com TV a cabo, internet, banda larga, videogames de altíssimo desempenho, smartphones e sabe-se lá o que mais de tecnologias, essa geração altamente estimulada no mundo digital tem enormes dificuldades de se engajar numa aula tradicional. E aí eu não sou daqueles que defende que a escola, então, ou a educação, a universidade, precisa se adaptar integralmente, então, a esse estudante. Não. Por quê? Porque eu preciso explicar ao meu estudante que ler um artigo de jornal mais longo é uma habilidade importante. Eu preciso convencer o meu estudante que assistir um filme de 40 anos atrás, com uma estética e um roteiro e uma lógica diferente da lógica de hoje, é importante. Então, eu preciso formar esse estudante para que ele consiga expandir os seus horizontes. Mas, obviamente, eu não conseguirei fazer isso construindo um ambiente de conflito geracional, né? Então, eu não estou dizendo aqui que nós vamos fazer uma adaptação para tudo, então agora a escola, a universidade, totalmente adaptada ao estudante que só lê 140 caracteres, eu acho que nem é mais 140 no Twitter, né? 240, eu acho que aumentou. Mas eu também não vou reproduzir o comportamento do professor que diz assim, eu não vou mudar, eu não vou fazer nada, minha aula é assim, quem quiser que assista minha aula expositiva, 2h30 falando, e é assim que tem que ser, que vocês são muito frouxos. Não é assim. Então nós precisamos encontrar um meio termo para trazer esse estudante, né? Então esse engajamento, ele é parte do compromisso das metodologias ativas, certo? Então ampliar o engajamento dos estudantes é peça fundamental. E como que a gente amplia esse engajamento dos estudantes? A gente amplia esse engajamento dos estudantes melhorando o ambiente de aprendizagem, agregando alguns elementos de identificação desse estudante, certo? Então, esse estudante, por exemplo, ele lida com tecnologia. Nós vamos trazer a tecnologia para a sala de aula, certo? Então, essa é uma das tarefas também das nossas metodologias ativas, certo? Quando eu promovo, amplio o protagonismo do estudante, eu também estou ampliando. Aqui é um ciclo virtuoso que vai se formando. A partir do momento que eu dei ao estudante, por exemplo, a opção de escolhas, eu promovi adaptações curriculares por causa da região, do interesse do estudante, eu ampliei engajamento, eu permiti que o protagonismo funcionasse como um catalisador, né? E o trabalho com situações de problema também vai ampliar o engajamento dos estudantes, certo? O que eu estou chamando de situação problema
são questões, atividades, exercícios que fogem da regra tradicional, da regra do exercício estilo teoria clássica de item, né, que é aquela pergunta básica com uma resposta. Um exemplo de tentativa de trabalho com situação-problema que vem sendo desenvolvida no Brasil nos últimos 20 anos, digamos assim, é o Enem. Né? O ENAD também, para quem trabalha no ensino superior, né, o Exame Nacional de Desempenho do Ensino Superior, ele também trabalha com a lógica de situação-problema. Então, são textos relacionados com a realidade, que convocam o estudante a fazer reflexões, etc. Tá? Então, esse trabalho com situações-problema é um trabalho muito importante também. Voltando lá nas nossas metodologias ativas, no que a gente considera desafios de um docente na sala de aula, repetir nas avaliações o mesmo desempenho nas aulas. Então, o processo avaliativo geralmente é o gargalo de todos os estudantes, de todos os professores, perdão. Por quê? Porque é mais fácil você rever a sua didática, a sua metodologia de aula, etc., do que você rever os seus processos avaliativos. E aí eu falo por experiência própria. Eu cheguei no momento que eu via que as minhas aulas tinham se tornado aulas mais interessantes, eu vim obtendo maior engajamento dos meus alunos nas aulas, mas eu percebia que eu avaliava da mesma forma, avaliava de forma tradicionalista. Então isso também é algo a se pensar. E é interessante porque a gente... É muito comum que a gente tenha alunos que a gente fala assim, nossa, mas aquele estudante, ele é tão bom na aula, né? Ele participa das discussões, ele faz reflexões tão boas em sala de aula, ele lê os textos, mas ele não vai bem na prova. E a gente fica se perguntando onde está o problema, né? Mas a gente nunca pondera que o problema não está no estudante, o problema está em nós. Nós que elaboramos avaliações. Porque se o estudante tem um bom desempenho nas aulas, ou seja, ele participa, ele traz questões muito boas, participa do debate, presta atenção, faz anotações, mas na hora da avaliação ele tem um mau desempenho, eu preciso considerar aqui que há um problema no processo avaliativo, tá? E aí que eu chamo de problema no processo avaliativo, é claro que eu posso ter também um estudante que tenha um outro tipo de problema. Ele pode ter um outro tipo de problema. Mas aqui eu estou considerando que se o resultado não se repete, eu preciso repensar. E aí, no caso da avaliação, quando eu penso, vamos chamar aqui de renovar e repensar a avaliação, eu penso em aspectos que são totalmente já pensados. Eu não vou trazer nenhuma novidade aqui, mas é a ideia de pensar a avaliação como processual, diagnóstica e formativa. Geralmente a gente costuma pensar a avaliação só como uma ferramenta diagnóstica, ou seja, eu dei aula, eu quero saber se você aprendeu. Então eu vou lá e te dou uma prova te fazendo perguntas sobre o conteúdo. Você fez a prova, eu sei se você aprendeu ou não. Nota 7 está aprovado, notas abaixo de 7 está reprovado. Essa é uma dimensão meramente diagnóstica, ou seja, eu considero o que é saber, história antiga. Se você tirou 7, você sabe. Isso é muito pouco para o processo avaliativo. A avaliação precisa ser processual, ou seja, ela precisa ter várias etapas que constituem um processo. Então, o primeiro momento foi um momento de sensibilização, de conhecimentos prévios, agora foi um momento de conhecimentos mais teóricos, depois foi um momento de conhecimentos mais práticos, depois foi um momento de trabalhos de formas determinadas, etc. Então, cada disciplina tem passos que
constitui um processo e a avaliação precisa entender esse processo. Ao mesmo tempo que a boa avaliação é a avaliação que permite aprender enquanto faz a avaliação. Por isso que seleção, aí daria uma oficina inteira só de avaliação, né, que é seleção de bons textos base, construção de bons comandos, construção de bons itens, tudo isso faz parte do processo avaliativo. Mas se eu estou falando em metodologias ativas, se eu estou falando em trabalhar de forma inovadora, eu preciso considerar também renovar este processo educacional como um todo, tá? Então, esses são os primeiros aspectos para eu pensar a base do que chamamos de metodologias ativas. E aí eu vou colocar aqui que metodologias ativas pode ser um nome novo para algo que você já pratica, certo? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. É muito comum quando eu vou trabalhar uma oficina, uma exposição, uma palestra, alguma coisa sobre esse tema, que apareça sempre alguém que diga, mas isso eu faço algo parecido. Sim, isso é muito bom. A gente já tem uma fortuna crítica acumulada de reflexões sobre essa temática e hoje a gente dá o nome de conjunto para esses conhecimentos de metodologias ativas, tá? E dentro dessas metodologias ativas a gente tem uma série de possibilidades, tá? E eu vou falar de algumas possibilidades, obviamente, aqui de forma resumida, e também do encontro que isso tem com a tecnologia. Mas antes, então, eu quero justamente pontuar o elemento tecnológico, né? O nosso mapa mental aqui, ele vai ter um desdobramento, né? Que é o lugar da tecnologia. A gente vai colocar esse lugar da tecnologia aqui no nosso mapa mental, certo? Desculpe. Então, o lugar da tecnologia, então, nesse nosso mapa mental, né? E aí eu quero compartilhar com vocês, enquanto a gente coloca aqui no nosso mapa mental o lugar da tecnologia, eu quero compartilhar com vocês justamente qual é a dimensão que nós estamos pensando hoje o lugar da tecnologia, tá? Ligado à ideia de metodologias ativas. A tecnologia, ela precisa extrapolar a dimensão da ferramenta em si, certo? A tecnologia precisa ser pensada assim como nós temos pensado hoje na educação básica, e com reflexo na educação superior, porque nós estamos reformulando os cursos, com a dimensão de cultura digital. Porque quando eu falo em cultura digital, eu estou pensando no uso ético de ferramentas para gerar essencialmente protagonismo nos estudantes. Então, a ferramenta digital, quando eu penso em cultura digital, não é uma ferramenta pura e simplesmente instrumental, não é só um instrumento tecnológico, mas quando eu vou trabalhar uma determinada ferramenta, quando eu vou escolher a ferramenta que eu quero usar na minha aula, eu pergunto o quanto essa ferramenta propicia o protagonismo e a autonomia dos meus estudantes. E o quanto, ao trabalhar a dimensão do digital, eu estou alertando para o uso ético dessa ferramenta, certo? Então, isso é algo muito importante também. Porque o lugar da tecnologia precisa ser o lugar do pensamento crítico, né? Então, a cultura digital é toda essa capacidade que nós vamos desenvolver nos nossos estudantes, essa postura mais ética, essa postura mais, vamos chamar assim, de protagonista também, tá? Então, a tecnologia, ela está aí. Quando eu falo em tecnologia, é importante também que eu considere diferentes realidades. E aí eu estou considerando que tecnologias podem ser online ou offline, certo? Não podemos confundir tecnologia, né,
exclusivamente com o online. Assim como o conceito do digital extrapola a dimensão do que é um aparelho eletrônico ou não. O digital é um conceito interativo, é um conceito de interação. Portanto, ele extrapola a ideia do aparelho, né? Quando a gente fala em digital, as pessoas imaginam um computador ou smartphone, mas o digital, ele extrapola essa dimensão do aparelho e ele vai justamente no sentido de compreender-se como o interativo, aquilo que é possível de ser moldado, adaptado, e assim propiciar algum tipo de... funcionar como algum tipo de ferramenta para aprendizagem, tá? Então, a gente está aqui e acho que a gente já faz essa conexão, então, do lugar da tecnologia, a ideia de cultura digital, o online e o offline. A grande pergunta que eu faço e que eu proponho aos professores que participam das minhas oficinas ou das minhas palestras a pergunta no uso dos recursos digitais, a pergunta para que seja, de fato, uma metodologia ativa o quanto essa ferramenta potencializa a aprendizagem. A outra pergunta que eu sempre faço nesta situação de aprendizagem, ela é insubstituível? Vamos colocar assim, ela é impreterível? Isso é uma pergunta que você vai precisar sempre fazer. Por quê? Porque, do contrário, você vai trazer o recurso digital para a sua aula, e esse recurso será inócuo. Por quê? Porque o próprio estudante, ao utilizar o recurso digital, perceberá que esse recurso digital não tinha, digamos assim, uma função tão impreterível. Ele poderia ter feito aquilo à mão, ele ganharia mais tempo usando um livro, ele ganharia mais tempo fazendo aquela anotação num caderno, ele ganharia mais tempo fazendo aquele jogo num jogo de trilha, ao invés de fazer aquilo num recurso digital, certo? Então, o uso dos recursos digitais precisa ser pensado dessa forma, né? Bom, dito isso, a gente vai pensar aqui rapidamente, então, de forma bem sintética, algumas possibilidades do que a gente chama de metodologias ativas. Mas uma das principais metodologias ativas, uma das que talvez mais utilizada por professores já do ensino superior principalmente, é a chamada sala de aula invertida, certo? Que é basicamente, eu vou colocar aqui, mas a sala de aula invertida é basicamente, deixa eu só conectar aqui para ficar já. A sala de aula invertida, basicamente, ela é, como o próprio nome diz, a inversão da lógica de aprendizagem tradicional. A lógica de aprendizagem tradicional pressupõe que o aluno inicia o processo de aprendizagem com o professor e, a partir deste momento, após esse momento em que ele iniciou o processo de aprendizagem, ele teve um conteúdo exposto pelo professor, ele ganha, então, capacidade de autonomia de estudar sozinho e realizar exercícios sozinhos. A sala de aula invertida é o oposto, né? Ela pressupõe que parte da aprendizagem do estudante se dá de forma mais eficaz quando eu estimulo que o estudante dê primeiros passos sozinho. E não confundir, por favor, mandar o estudante estudar sozinho, aprender sozinho. Não é isso. A sala de aula invertida é selecionar conteúdos, atividades, situações, problemas ou tarefas que estão integradas ao planejamento de uma aula, certo? Então, por exemplo, eu fui dar uma aula sobre formação do Estado absolutista na Idade Moderna, na Europa, formação dos Estados nacionais e do absolutismo, e como atividade da minha sala de aula invertida, eu criei um jogo sobre
a formação do absolutismo, um jogo como se fosse um RPG, certo? E aí, antes deles conhecerem o assunto, eu propus que eles jogassem aquele jogo, que era um jogo que não fazia referência a uma nação específica, um rei específico, mas uma situação de transformação de um rei em rei absolutista. Eles tinham que jogar e iam tendo respostas online e tal, que é um jogo que eu criei, que teve uma relativa repercussão. Então eles foram antes e voltaram para a aula depois de ter jogado, né? Uma semana depois. E aí a gente foi, então, passando pelas etapas do jogo juntos e construindo os conhecimentos com base nos erros e nos acertos. Então, eu costumo dizer o seguinte, qual que é uma das experiências mais comuns de sala de aula invertida que a gente faz? Na faculdade, né, o professor fala, na próxima aula iremos discutir o texto do Sérgio Buarque de Holanda, certo? Então tá aqui, Raízes do Brasil, tem que ler 100 páginas do Raízes do Brasil para a próxima aula. E aí a gente vai chegar na aula e vai discutir. Isso, de alguma forma, tem a lógica de sala de aula invertida. Por quê? Porque você provoca o aluno a fazer uma leitura e já trazer as suas inferências, as suas dúvidas, as suas hipóteses, as suas críticas, e aí vamos discutir o texto e o professor vai fazendo as suas considerações no lugar de quem tem um conhecimento mais aprofundado sobre aquele assunto, tá? Então essa é a característica disso, que a gente chama de sala de aula invertida. Só que, obviamente, a gente precisa hoje, para ampliar o engajamento dos estudantes, porque a gente sabe, né, quem é do ensino superior muitas vezes fala assim, poxa, mas os alunos hoje não estão lendo. Então vamos tentar refletir por quê. Será porque para os alunos esvaziou-se a ideia simplesmente de levar um texto de 100 páginas para casa e ler? Talvez tenha se esvaziado. Então, o que eu agrego em torno desse texto para leitura? Né? Quando eu penso em sala de aula invertida, eu proponho uma atividade, eu proponho um roteiro, eu proponho uma tabela de registros para a leitura desse texto. Tem vários caminhos que eu posso seguir para agregar valor, então, a essa proposta de sala de aula invertida, tá? Isso é uma das coisas importantes. Tem outra série que eu gosto muito, que são os modelos de aprendizagem baseada em projetos, certo? Essa é muito recorrente e muitos cursos superiores, escolas, trabalham com essa lógica da aprendizagem baseada em projetos, ou seja, ao invés de eu trabalhar, vamos supor, vou dar uma aula de Revolução Francesa. Então, ao invés de eu trabalhar a Revolução Francesa fase a fase, eu vou propor a construção de um dicionário do pensamento iluminista durante a Revolução Francesa, certo? Então, os estudantes vão ter que construir verbetes sobre os principais pensadores, sobre os principais conceitos. Vão ter que trabalhar em grupo, construir e subir isso para um blog, por exemplo. Então, projeto do pensamento iluminista. Então, ao invés de eu trabalhar de forma tradicional, Revolução Francesa, passo a passo, o que é o iluminismo, o que o Voltaire pensa, o que o Montesquieu pensa, o que eu vou fazer? Eu vou construir um projeto. Esse projeto, ele abarca as características da Revolução Francesa que eu preciso que ele aprenda. Lembrando que projeto sempre tem início, meio e fim, instrumentos de verificação própria e etapas que precisam corresponder às habilidades e competências que vão ser desenvolvidas naquele estudante naquele período, certo? Então isso é muito importante. Outra forma que pode ser também muito atraente para os alunos é a aprendizagem por problemas, como a gente já falou aqui, certo? Aprendizagem por problemas, então, nesse caso aqui, é mais do que a situação problema em si. A situação problema é um exercício, né? Eu quero aqui, nesse caso aqui da aprendizagem por problemas, trazer, de fato, problemas cotidianos que podem ser atribuídos aos estudantes para que eles se reúnam em grupo ou individualmente e pensem o resultado desse trabalho. Eu entendo, por exemplo, que um escritório-escola de uma faculdade de Direito é um centro de aprendizagem por problemas, certo? Porque os estudantes estão lá diretamente lidando
com problemas práticos do seu futuro cotidiano profissional. Então, chega lá uma pessoa precisando de assistência jurídica. Então, o problema está colocado e o estudante precisa, junto com um tutor, um preceptor, um professor responsável, dar solução para aquilo, ou contribuir na solução daquilo, tá? Então, esse é um dos aspectos. Só para a gente encaminhar aqui um fechamento, né? Tem também as outras estratégias, como estratégias de rotação por estações. Esse eu acho que é muito interessante para o perfil dos nossos estudantes de hoje em dia. O que são as rotações por estação, né? Basicamente, a ideia é o quê? De eu criar etapas de trabalho dentro da mesma sala de aula, em que os estudantes realizem tarefas diferentes em momentos diferentes. Então, vamos supor, eu quero que os estudantes produzam um pequeno texto sobre o processo de colonização do Brasil. Então, eu vou trazer para a sala 4 documentos diferentes sobre esse assunto, vou separar 4 mesas, como se fossem 4 ilhas, e os estudantes terão tarefas e tempos diferentes para percorrer cada uma dessas ilhas. Então, eles vão lá, vão na primeira ilha e retiram as informações, vão na segunda e vão retirando informações. A ideia da rotação por estações dá um dinamismo e coloca os nossos estudantes ali num trabalho mais, digamos assim, mais intenso, de registro, de anotação e de maior autonomia. Também é o que a gente chama de metodologia ativa, né? Todas essas metodologias ativas que a gente está discutindo aqui podem usar recursos digitais ou não, certo? Todas elas podem. Obviamente, aí, para puxar para o lado que eu tenho aí muito prazer de trabalhar, a gamificação. E aí, a gamificação ela tem várias características, né? Quando eu falo em gamificação, eu estou falando de uma série de experiências, tá? Quando eu falo de gamificação, eu estou falando gamificação na educação, eu estou falando de desde jogos tradicionais, jogos que não foram criados com intuito educacional, que podem ser utilizados para propiciar a aprendizagem. Eu estou falando de jogos educacionais, os chamados Learned-Based Games, né, que são jogos criados para o processo educacional. Mas eu estou falando também de atividades gamificadas, ou seja, eu faço muito, é um dos trabalhos que eu desenvolvo. Eu uso o Google Formulários para a criação de jogos gamificados, inspirados em RPG, que os estudantes têm que tomar decisões. Eu posso criar... A gamificação pressupõe o quê? Feedback, desafio, progresso e tudo isso, certo? São as principais características aí. Então, a gamificação é uma dessas características essenciais aí nesse processo, tá? Então, pessoal, o que é importante, né, observando aí o nosso grande mapa mental, né, dessa nossa reflexão, eu acho que a reflexão das metodologias ativas, ela precisa, antes de tudo, vir com esse espírito de refletir e de repensar as características da nossa sociedade, as situações de aprendizagem que nós estamos colocados e a forma como nós podemos contribuir, então. A tecnologia, ela precisa ser pensada não como um fetiche, né? O lugar dessa tecnologia é o lugar, como eu disse aqui, do uso ético para gerar protagonismo, né? Os recursos digitais precisam ser sempre pensados criticamente, ou seja, quanto ele potencializa a aprendizagem, se ele é de fato imprescindível. E as diversas possibilidades aí de metodologias ativas estão colocadas aí para que a gente possa trabalhar. Eu deixaria aqui também como sugestão final, né, ao invés de um livro específico, vou deixar como sugestão 2 autores que eu acho que são interessantes para quem está procurando dimensões práticas das metodologias ativas. Um deles é o professor João Matar e o outro é o professor José Moran, tá? São 2 professores que têm publicações práticas, mais estilo manual mesmo, para quem está preocupado em
conseguir constituir essa prática mesmo no seu cotidiano, certo? Então, falei bastante. Muito obrigado aí pela... Desculpa, você quer terminar? Desculpa. Não, falei bastante mesmo, então, assim, queria agradecer mesmo essa oportunidade. Vou disponibilizar aqui também esse mapa mental, né, que foi feito aqui com as reflexões, e sempre um grande prazer poder falar aí com vocês. Quem quiser aí, eu tenho aí, tem meu site, tem redes sociais, pode me adicionar aí, que a gente pode sempre continuar essa conversa aí, beleza? Obrigado, Eric. Muito obrigado pela sua fala aí, foi ótima, foi excelente, né? Eu de debate, né? A gente está com 2 pesquisadoras da ESA, nós aqui na ESA temos um centro de pesquisa, né? A gente o pensamento crítico, reflexão, né? Tá aí a questão da pesquisa, do ensino, a Raíssa, a Regina, elas fazem parte também aqui desse evento, né? Ajudaram a organizar. Grande prazer conhecê-las. O evento, eu gostaria só de abrir aqui rapidinho para a Raíssa, a Regina, se tiver algum apontamento. A Fabiana também eu vejo que está presente aqui. Raíssa, Regina, quiserem rapidinho. Porque a gente vai Tiago, foi um prazer ouvir a sua fala. A sua explanação foi muito coerente, clara, né, muito didática, né, porque, afinal de contas, é a união das gerações, não é? E dentro de uma tecnologia que realmente não tem volta, claro, graças a Deus, né, vamos para frente, mas que, ao mesmo tempo, traz desafios, quer dizer, um aprendizado necessário na medida que nem todos os colegas e futuros professores têm esta formação, né? Então, eu gostei muito, e aí eu gostaria, se for possível, ainda temos uns minutos aí, que você fizesse uma consideração em relação a esse desafio. Você disse que é coordenador, então imagine você ter um grupo de professores, né, um time, que fale a sua linguagem, né, dentro de um PPC que está lá estruturado, né, e dos planos de ensino automaticamente. A palavra é sua. Muito obrigada. Viu? Muito legal, Regina. Obrigado pela sua palavra, pela sua pergunta, né? É bem interessante, porque nós temos agora uma resolução, a resolução 02 do Conselho Nacional, que reestrutura, né, de 2019, que reestrutura os cursos de licenciatura, né, que é a área que eu atuo, e a gente tem uma série de desafios, até mesmo de fundamentar a construção de habilidades e competências em todos os planos de ensino, né? E é um desafio muito interessante mesmo, porque eu trabalho especificamente também, né, num curso superior que é do EAD, então, nesse caso, até favorece um pouco essa discussão das tecnologias, né? Porque a gente já está online boa parte do tempo, né? Mas eu acho que o grande elemento é ofertar espaços de formação, igual vocês estão fazendo aqui, né? É a formação continuada. O que é a formação continuada? É possibilidade que o professor ou o futuro professor tenha de encontrar diversidade de espaços de formação. Eu quero participar de uma roda de conversa de 1 hora, eu quero participar de um curso de 60 horas. A diversidade do espaço de formação, né, essa dimensão cooperativa entre professores, entre instituições, para oferecer formação diversificada, formação adaptável, porque é justamente isso que você falou, né? Hoje em dia já não é mais só você fazer um curso, de conteúdo hard, né? Mas também, o pessoal gosta de chamar agora de soft skills, né? As habilidades. Então a gente já tem instituições que estão lá fazendo, por exemplo, curso de como usar o YouTube. Parece uma coisa assim boba, mas é como você disse, né? É algo que é fundamental, é importante e tem uma dimensão muito interessante. Então eu acho que o que eu tento construir com os meus professores, nas instituições que eu atuo, é ofertar espaços de formação sempre. Vamos trazer colegas para um seminário, vamos fazer grupo de estudo conjuntamente, vamos usar ferramentas colaborativas, toda essa dimensão cooperativa, ela inclusive é o que combina mais com a dimensão tecnológica, né? A gente está falando de metodologias ativas, né? Então, aprender metodologias ativas de forma cooperativa, forma colaborativa, faz muito mais sentido, é muito mais interessante. Então, acho que esse é um dos caminhos. É barato, é mais fácil, né? E funciona bem.
Perfeito. Obrigada. Raíssa, quer colocar alguma questão? Eu sei que a gente já está estourando o tempinho aqui. O Thiago também já. Na verdade, para não comprometer muito, eu queria só mesmo agradecer muito ao Thiago, ao Eric, à Regina, à Fabiana, e também louvar essa experiência, essa bagagem que o Thiago traz, mostrando exatamente, né, alguns exemplos práticos de como ele tem utilizado essa metodologia, né, invertido aí esse papel, né, da busca do aluno, né, um pouco também do professor como um orientador, né, na realidade, né, tentando desvirtuar aí essa concepção altamente tradicional de transmissão, enfim. Então, louvar isso e agradecer por enxergar nesse evento essa tentativa, né, de fazer essa educação continuada nesse sentido, e é isso mesmo que a gente está propondo. Lógico que nós estamos dando os primeiros passos, e esses eventos, o próximo no mês que vem, para quem nos acompanha desde de manhã, né, e para você, Thiago, também um convite, e para a Fabiana também aqui com a gente, o próximo vai ser sobre educação jurídica e práticas jurídicas, que também, óbvio, se relaciona, né, é a mãe, é o berço disso que a gente está fazendo hoje, e ao final, em abril, também mais ou menos no mesmo período, 25, nós vamos ter um sobre temas transversais, né, aos direitos humanos aplicados no direito. Então, acho que vai casar muito bem com essa questão do currículo, de como as metodologias ativas e os conteúdos transversais são tratados no currículo do curso de Direito, do começo ao fim, né, como as instituições estão preparados, estão planejando, e você, Thiago, como coordenador, acho que tem, né, uma bagagem fundamental nisso, estão se comportando nesse momento de transformação, né? Se elas realmente estão desejando essa transformação, como está sendo para as pessoas por isso, né? Então, eu acho que esse acompanhamento é a de portas abertas para isso, e tentando, inclusive, pesquisar sobre isso, né? Não só pesquisar sobre isso, mas atuar enquanto ensino jurídico e advocatício nesse sentido. Muito obrigada mesmo. Parabéns pela iniciativa. Fico muito feliz de ver esse tipo de iniciativa, assim, é muito gratificante. Parabéns mesmo. Muito obrigado, viu, Thiago? A gente mantém contato até a próxima, então. Muito obrigado. Com certeza. Obrigado, gente. Grande prazer. Até a próxima. Tchau, tchau.